Você está ouvindo Modéstia à Parte. E aí, Brasil, e aí, ouvintes, tudo bom? Quem fala com vocês é o Cláudio Modesto em mais um episódio do Modéstia à Parte, podcast onde eu vou te falar sobre produção de cursos online, educação no mundo digital e marketing na internet. Aqui do meu lado eu tenho uma convidada super especial. Ela é professora de teatro, ela é atriz, ela é autora, ela é podcaster e ela veio aqui para falar comigo sobre como a gente pode te ajudar a falar melhor na frente das câmeras, sobre como você pode ganhar uma intimidade aqui na tela, né? Para poder falar o seu curso online, seu podcast no seu projeto digital. Senhoras e senhores, com vocês, Luciana Loureiro. Seja bem-vinda. Cláudio. Tudo bem? Obrigada. Como é que você tá? Tudo certinho? Tô um pouco nervosa. É, um pouquinho? Eu trouxe você aqui justamente pra gente falar um pouco sobre isso, né? A questão do nervosismo na frente das câmeras. Como você, com a sua expertise em teatro, né? Como você pode ajudar, trazer alguns insights aqui para as pessoas que têm essa dificuldade, né? Eu imagino que você, como professor, já deve ter lidado com muitos alunos e alunas tímidas. Sim, né? eu fui uma aluna tímida. Ah, é? Sim. Antes da gente começar, eu queria que você desse uma introdução, falasse um pouco sobre você, como é que você foi parar nesse mundo. Um pouco sobre o seu projeto também, né? Que você tem a ideia aí. A gente se conheceu pelo Co-Creation, né? A gente entrou no Co-Creation junto. E é um projeto onde a gente está em uma pré-incubação de ideias inovadoras, né? E a Luciana, ela tem uma ideia inovadora. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre quem é a Luciana, qual é essa ideia, o que significa o teatro para você, como você foi nesse mundo. Ok. Não, então, o teatro chegou para mim de uma forma não planejada, né? Eu era aluna de uma escola pública em Sobradinho. E aí eu tinha tido poucas aulas de artes, e aí quando eu estava mais ou menos na 5ª série, que a gente chama, acho que hoje 6º ano, né, entrou um professor na escola de teatro e ele começou a dar aulas de teatro. Eu não sabia que o teatro existia, né? A minha família não é uma família que tinha possibilidade de levar os filhos ao teatro, então eu conheci o teatro na escola, né? E aí ele começou a fazer alguns exercícios e eu achava que eu estava brincando. Entendi. Né? E aí, de repente, eu me vi fazendo teatro aos 12 anos e aí fui procurando, né, cursos de teatro na minha cidade mesmo. E aí, quando veio a época do vestibular, eu não tive dúvidas, né? Então, o teatro, ele sempre fez parte da minha vida, né? Eu me formei em artes cênicas, trabalhei como atriz, trabalho como professora. A ideia, né, o teatro, para mim, é como se ele fosse assim, uma lente para o mundo. Eu gosto de enxergar o mundo através do teatro, né? Da fantasia, da performance, né? Como as cenas na vida cotidiana elas se constroem. Então, eu acho que o teatro ele tem essa capacidade de ampliar a nossa visão, né? E também de um entendimento sobre quem nós somos, né? Por que eu estou me sentindo assim? Como é que eu me relaciono com tal personagem? Eu acho que o teatro foi um pouco a minha entrada nesse mundo da fantasia, que eu gosto bastante. Que legal. Né? E foi uma porta de entrada para a educação, me tornei professora. Eu já trabalhei um pouquinho com cinema quando eu estudava na UNB. Eu fiz alguns curtas-metragens também. Então, eu sei mais ou menos o que vocês passam, né? Pensando na questão técnica. E por trás das câmeras, por trás das câmeras, tudo, o tempo que isso leva, né? Acho que é mais ou menos isso. E em relação ao projeto de empreendedorismo, eu penso que a educação para as artes é muito importante. Não que você vai se tornar artista, mas é muito importante que você desenvolva na criança, no adolescente, no adulto, essa sensibilidade. Então, o meu projeto lá na Co-Creation é uma formação de professores que não são das artes, né, para que introduzam as artes nas suas aulas e tornem essas aulas mais atrativas. Cara, que interessante isso, pensar como o teatro ele pode estar presente em áreas completamente diferentes, Sim, né? Na verdade eu acho que está. Sempre presente, sempre né? presente. Eu acho que as pessoas elas estão sempre atuando de uma certa forma, mesmo sem perceber, né? A gente adquire a máscara, né, no teatro grego, ela se chamava persona, né? E persona significa soar através de. Então, quando o ator colocava aquela máscara, era como se um deus estivesse soando através daquela máscara. Era mais ou menos assim que eles entendiam. Daí vem a palavra personalidade, daí vem a palavra personagem, da performance. Né? Cara, que interessante. Então, acho que de uma certa forma a gente está sempre atuando, né? Isso na nossa vida a gente acaba interpretando vários papéis, né? Sim. Eu aqui como empreendedor, eu aqui como dono de um negócio, mas lá em casa eu tenho um papel de filho, né? Diferente, isso. Eu tenho um papel de neto. Sim. E isso, assim, é algo que está presente na nossa vida, querendo ou não, né? Sim. E é muito legal essa ideia da gente estar consciente disso, estar consciente dessa questão da performance, dessa questão do teatro, e ainda mais em momentos onde isso está mais evidente, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui meu papel de empreendedor, mas quando a câmera tá ligada, ele tem que estar ainda mais, de certa forma, mais em evidência, né? Sim. Eu tenho que estar com...
tem que estar agindo ali, tipo, atuando mesmo Sim. ainda mais, né? E é uma coisa diferente, né? Muita gente acha que a atuação, isso como a gente fala da performance no dia a dia, é como se você estivesse mentindo ou tentando enganar alguém, só que não é isso. Não é isso, porque você não tem uma intenção ruim, né? Eu acho que é uma maneira de você lidar com a sociedade, né? E de você perceber também que as outras pessoas também estão performando, né? E aí você também conseguir se relacionar melhor dessa forma. Eu acho que a mentira é uma palavra muito negativa, né? Ela tem uma conotação muito negativa, mas se você entender que a gente vai interagindo de acordo com certos conceitos, de acordo com certas situações, e aquilo não é ruim necessariamente. Por exemplo, quando eu preciso lidar com uma situação diferente, ou lidar com pessoas que eu não conheço, que são pessoas importantes, eu assumo um papel, porque é muito mais fácil para mim, né? Eu adquiri essa técnica. Gente, a gente não está falando de manipulação, gente, calma, tá? É outra coisa. É porque nós, como seres sociais, né? Sim. A gente tem que estar sempre em interação, né? E a interação que eu vou ter com a minha avó, com certeza vai ser diferente da interação que eu vou ter com o Daniel aqui. Com seus chefes. Vocês não têm chefes, são empreendedores, né? Mas eu acho que é isso. É muito natural, na verdade. Isso, com certeza. E é justamente isso. Por ser algo natural, às vezes, quando a pessoa vem aqui falar na frente da câmera, tem todo aquele peso ali de, meu Deus, e agora e tal. E bate o nervosismo que vê as luzes aqui, né? E como assim, na sua experiência, você lidou com isso? Você falou que você era uma pessoa tímida, né? Você, no teatro ali, no seu primeiro contato, você foi uma aluna tímida. Como que foi um ponto de virada, assim, pra você? Onde você conseguiu se soltar mais, onde você conseguiu encontrar? Eu acho que quando eu era muito novinha ainda, e aí eu comecei a brincar com teatro, de entender que tudo é uma brincadeira, né? De você tentar se soltar e entender que aquilo é sério, mas aquilo pode ser mais agradável, né? Você pode introduzir dentro de uma conversa, né? Você pode introduzir uma piada, você pode modelar a sua voz para que aquilo se torne agradável para você e a pessoa, e você consiga fazer um contato. Eu acho que o problema da câmera é que você imagina alguém que está te vendo e esse alguém não te conhece, né? Porque eu acho que a partir do momento que você faz um contato visual, que você conta uma piada, que você né, ri um pouco, aí você já se solta mais um pouco, né? Eu acho que dentro desse sentido. Isso. Que você fica mais à vontade, né? Isso. Você não vê ali a câmera como um inquisidor ali, de certa forma, que tá julgando a sua performance, né? Ou algo do tipo. É como se você tivesse... Eu gosto de falar aqui para as pessoas, para ela falar pra câmera como se estivesse falando com um amigo, sabe? Então, muitas vezes, o pessoal até começa a falar você, assim, achando que a câmera é uma pessoa, entendeu? E aí... Mas isso é muito interessante, né? Ver como também a questão da prática é muito importante, né? Sim. É claro... aqui uma primeira aula assim que a pessoa vai fazer, ela vai errar muito, sabe? Muitas pessoas também vêm com isso que você falou, né? Você pode ir modelando as coisas, você pode ir colocando ali as coisas do jeito que você quer. Muitas pessoas já vêm com o texto preparado, às vezes vem com a ideia de decorar, assim. Isso aí chega aqui na hora, já embola tudo, esquece, aí a pessoa começa a se culpar, sabe? E aí vai virando uma angústia, assim, por ela não estar conseguindo falar na frente das câmeras, e uma angústia em cima da angústia. E vai indo assim, isso que acaba, tipo, dificultando bastante, né? Então, é isso que você falou, essa chance que a pessoa tem, de certa forma, de falar do jeito que ela quer, né? Do jeito que ela prefere aqui na frente da câmera. É algo muito interessante, né? Porque justamente é para ser algo leve, é para ser algo fácil, né? E existem jeitos da gente tornar essa experiência mais agradável, né, para pessoas. Assim. Você falou em decorar, né? No teatro a gente diz que decorar vem de de coração, né? Aquilo legal. Que sai do coração. Obviamente você tem um texto de teatro, você não pode falar da maneira que você quer. Você ensaiou, você tem um personagem, né? Quem fala não é você, quem fala é o personagem. Né? Mas nesse sentido eu acho que é importante a gente ter essa segurança, e é muito engraçado isso. Eu acho que o nervosismo não vai sumir. Né? Assim, quando a gente está na coxinha de teatro, está todo mundo com uma adrenalina muito alta, porque está todo mundo muito nervoso. Né? Acho que perguntaram, não sei se foi para Fernanda Montenegro ou se foi para Cleide Diáconis, né? Quando é que o nervoso passava? E elas já idosas falaram, não passa nunca. Né? Até hoje eu fico nervosa antes de entrar em cena. Eu me perdi.
Me perdi no que eu tava falando. Não, eu do tava falando nervosismo. dessa questão do nervosismo que não vai desaparecer. Mas é muito interessante quando você tá segura do personagem, quando você tá seguro daquilo que você vai falar, você esquece o que você tá fazendo. Porque quando você tá nervoso, apreensivo, parece que tem uma máquina dentro da sua cabeça dizendo assim, não, agora é isso, agora é... Ah, não, errei nisso. Você fica super atento a detalhes que não são tão importantes. Mas quando você tá confortável naquilo que você nem lembra, né? Às vezes eu tô em cena e aí, né, fazendo alguma coisa e aí alguém do público é meu amigo e fala, na hora que você falou aquele texto, você olhou pra mim. Eu olhei pra você? Não lembro. Porque foi tudo tão natural, tava tudo tão fluido ali que eu não lembro de ter olhado pra você. Você tava meio que em uma zona, assim, onde tudo tava indo muito naturalmente, de muita né? concentração, mas ao mesmo tempo também de muito conforto. Querendo ou não, isso a gente consegue ver até um pouco nas atuações, né? A gente vai assistir um filme, alguma coisa, a gente vê quando a pessoa tá ali dentro, né, do negócio, a gente consegue ver pelos olhos ali, quando a pessoa tá se entregando mesmo, né? Quando ela tá nessa zona, né? O pessoal, já ouvi falar um termo que o pessoal fala que é a musa, né? Quando a musa tá falando por ele, assim, entendeu? E a gente consegue perceber isso, né? Que a ideia não é você vir aqui como robô e soltar um texto, assim como a ideia no cinema ou no teatro não é você decorar sua linha e ir lá falar, sabe? É de certa forma, como você vai usar suas potências, né? Pra justamente passar essa ideia, por mais que você saia um pouco ali do script ou algo do tipo, é isso que vai, de certa forma, cativar a sua audiência, né? Sim. Tanto que existem atores e atrizes que, às vezes, chega nem a ler o texto ali, a gente... tem a história do Marlon Brando de que era insuportável trabalhar com ele. A Dercy Gonçalves, que não decorava um texto. Mas aí deve ser muito difícil pra quem tá contracenando com a pessoa, porque você precisa daquela deixa pra você... E aí a pessoa improvisou lá. O Marlon Brando não decorava nada. Sim, ele meio que tinha uma ideia de entrar no personagem, sentir o personagem, e quem falava não era o personagem, era ele mesmo, né? Sim. Ali imbuído de uma fantasia na cabeça dele. Isso, então nem lia o texto, chegava ali no cenário, né? No Poderoso Chefão, o gato pula no colo dele, ele pega o gato. Mas tem uma genialidade estranha ali também, né? Sim, é aquilo, né? É uma profissão, sim, como todas as outras, mas também é uma vocação, né? A gente consegue ver pessoas que têm essa facilidade a mais em relação a isso. Mas as pessoas que não têm facilidade, elas conseguem com a prática, né? É claro, com a vivência disso e com essas coisas que a gente falou também, né? Você deixar isso de certa forma mais leve. Você não tá aqui para só passar um texto para uma câmera, entendeu? Você tá aqui justamente para você tá representando uma ideia. Sim. Muitas vezes você tá falando sobre a sua paixão, né? Na educação digital. Você pode ensinar o que você quiser, você pode dar a sua voz naquilo que você ama, né? E isso, assim, tipo, pode ser muito, muito bom e muito natural pra pessoa, sabe? Sim, e pensar sempre que você tá ajudando as outras pessoas, né? Assim, você tá transmitindo uma coisa que é muito importante e isso pode ajudar muito alguém, né? Eu acho importante que a pessoa, ela seja quem ela... Né, seja quem ela é, se ela é mais espontânea, seja mais espontânea, se ela é mais séria, né, mais contida. Então, não tenta ser alguém que você não é. Eu acho importante que você transmita essa verdade. Apesar de você falar tanto de máscara, né, de performance, é importante que você transmita essa verdade, porque quem tá te vendo vai entender. Isso, né? com certeza. E quando a gente está falando de uma coisa que a gente gosta muito, né, a gente acaba ficando meio apaixonado por aquilo que a gente está falando, né? Quando eu estou dando aula, meus alunos falam, professor, mas você gosta mesmo disso, né? Eu falo, gosto, vocês não gostam, não? Né? Eu acho que é super interessante, assim. Isso, com certeza. Mas como que é o dia a dia, assim, dentro de uma sala de aula, de teatro, assim? Você... quais são os conceitos de artes cênicas que você passa para os seus alunos? Você dá aula para adolescentes, para crianças? Já dei aula para adolescente, para criança, para adulto. Qual é o mais difícil, assim? Tipo, Nenhum é difícil. Talvez o adolescente seja mais difícil, porque o adolescente tem muitos conflitos, né? Então, o adolescente é muito questionador e isso é muito natural. Mas eu acho que quando você se abre para o adolescente também, você aprende muita coisa, né? Eu aprendo muito com eles. Essa esperança de um mundo novo, essa vontade de construir, de questionar, né? Eu não sei...
eu acho que tem basicamente essa coisa de construir um mundo novo. E eu gosto muito, eu me sinto muito afetada por essa relação com os adolescentes. Numa aula de teatro, a gente tem uma metodologia, né? A gente sempre começa mostrando para aquelas pessoas que o teatro não é um mundo lá fora. Então, a gente sempre começa com uma concentração, a gente sempre começa com um alongamento, com um exercício de respiração, às vezes um exercício de aquecimento vocal. Né? Então, sempre a gente começa começando, né? É como se a gente quisesse produzir um silêncio desse mundo lá fora que está tão cheio de coisa. Então, a gente começa com aquecimento, né? Esses exercícios de dicção. Depois, a gente começa, pelo menos nas minhas aulas e nas aulas das pessoas que eu conheço e que eu já fiz também, a gente começa com exercícios de improvisação. O exercício de improvisação, ele nunca sai do teatro. Então, a gente propõe uma situação diferente para que aquela pessoa crie a partir daquela situação, né? Então, muitas vezes, uma aula inteira de teatro, ela é com jogos de improviso. Né? E os jogos de improviso são muito legais, a gente vai usar na vida, né? O que o improviso te ensina? Ele te ensina a desenvolver várias estratégias, né, para lidar com as situações que tem na vida. Né? Então, a gente vai fazer alguma coisa diferente ali. E aí, quando você está ensaiando, por exemplo, já tem um texto específico ou está criando um texto, aí na outra metade da aula a gente começa a ensaiar esse texto, começa a fazer as marcas desse texto. E é muito interessante que a gente vá propondo para criança, para adulto, para adolescente, formas criativas de trabalhar esse texto. Né? Então, a gente vai propondo coisas para que o texto não fique aquela coisa mecânica, mas que, criativamente, o ator, a atriz, o aluno, ele vai descobrindo maneiras de contracenar, né? E aí, no fim da aula, a gente volta, geralmente, em aula de teatro, a gente faz uma avaliação. Né? Como é que você se sentiu? O que você aprendeu de novo? Porque é muito importante comentar as experiências, né? Trocar essas experiências. E aí, no final, a gente pode fazer um alongamento, pode fazer um exercício de relaxamento e a aula termina. Então, tem toda uma metodologia de construção. Cara, que legal. Então, vocês começam ali, de certa forma, com alguns exercícios para ajudar a pessoa a entrar na zona, né? Que a gente falou. Exatamente. Essa zona de conforto, essa zona onde ela está, de certa forma, absorta ali dentro da situação, né? Mas eu achei interessante isso que você falou da improvisação, porque aí já coloca o valor da espontaneidade, né? E na improvisação você vai dando dicas ali de você mesmo, né? Em situações que vão acontecendo. Não tem como fazer teatro sem improviso. Por exemplo, cada espetáculo vai ser uma coisa nova. De repente você tá lá atuando seu Romeu e Julieta e cai o refletor. O que você vai fazer? Você vai fingir que o refletor não existe? Não, você tem que interagir com aquele refletor ali, né? Alguém na plateia tá tossindo muito. Você precisa interagir com aquilo, sabe? Então, o teatro é sempre algo novo. Sei lá, não veio ninguém, né? Teve um dia que a gente fez uma peça, nós éramos 6 atores, tinha 5 pessoas no público. A gente riu da situação, tipo, galera, vem cá e tal. Então, eu acho que o improviso, ele faz muito parte, ele traz a pessoa até você e torna o exercício interessante, porque você imagina você atuar. Eu acho que no Trair e Coçar é Só Começar, é uma peça do Rio de Janeiro, eu acho que eles ficaram em cartaz 9 anos, com o mesmo elenco. Imagina, você fazer 9 anos a mesma peça, né? Deve ser insuportável. Então, se você não trazer novos elementos ali, né, através do improviso, do momento presente, eu acho que fica muito chato. E é sempre muito diferente, né? Esse é um dos grandes atrativos, assim, que eu como leigo, às vezes eu vejo, né, no teatro. É diferente você assistir um filme. Porque se você for numa peça essa semana e depois na outra semana você quer mostrar para um amigo seu, então vamos lá junto, você vai estar vendo outra coisa completamente diferente. E eu achei, quando eu fiz cinema, eu achei muito chato. Eu achava muito chato, porque assim, eu não sabia como é que era, né? Então, assim, no teatro você tá lá imbuído do seu personagem e o personagem tem uma continuidade. Você faz a peça inteira e o personagem viveu aquela trajetória. Massa. No cinema, não. Né? Você vai gravar, às vezes, a última cena e aí você não tem essa construção. Então, você precisa de uma concentração, né, de um nível de técnica mesmo muito grande, muito profundo. Eu achei chato porque eu ficava esperando lá, tipo, espera aí, o cara montar a luz, o outro não sei o que, não sei o que. Aí você entra, fala uma frase, acabou. Ok, eu achava muito chato, mas eu gostava de ver, gostava do resultado. Sim. Legal, porque tem muitos atores que não gostam, né? O pessoal que vem do teatro não gosta de assistir no cinema. Tem aquele ator lá, o Adam Driver. Eu não assisti, entendi. Ele tá em Star Wars, né? Ele tá em vários filmes. Aí todos os filmes que ele aparece, ele não assiste, né? Sim. Aí ele é chamado pra premiere e tal, dos filmes, e ele não aparece. Assim, ele vai, só que ele fala quando começa o filme, ele vai embora. Ele não gosta de assistir. Interessante. Não é nem que eu gosto de me assistir, é porque eu gosto de entender como aquele mecanismo funciona. Legal. Né? Assim, a história que foi criada, porque assim, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que foi, no teatro, o ator constrói a imagem.
No cinema, o ator faz parte da imagem. Né? Então, quando você está atuando no teatro, você tem muito controle do que você está fazendo, como ator, né? No cinema você não tem esse controle. Porque às vezes você gravou uma cena, o diretor vai cortar, né? O ângulo que o diretor colocou a câmera, a música, a trilha, a iluminação, tudo aquilo vai modificar a percepção que o público tem. Então você não tem muito controle. Talvez o Adam Driver fique inibido por causa disso, que ele não quer sentir que ele perdeu o controle. E uma coisa que ele fala também é que o filme é pra sempre, né? O teatro, assim, você tem uma chance, né? De passar sua performance, passar aquilo lá, né? Só que isso vai acontecer uma vez, naquele dia. Eventualmente existem gravações de peça também, né? Sim. Mas no cinema aquilo lá fica pra sempre, né? Sim. E você não tem muito controle, que nem você falou, né? No final ali, na edição, as direções criativas ali que o filme vai tomar não dependem muito de você, né? Sim. Tem um filme muito interessante da Juliette Binoche. Agora eu esqueci o nome. Gente, eu tive Covid, então minha memória tá péssima. Mas é com a Juliette Binoche e com a Kristen Stewart. Eu esqueci o nome do filme, mas o filme é o seguinte. Ela é uma grande atriz, né? E ela vai representar uma personagem numa peça que foi a primeira peça dela que fez sucesso. Só que são 2 mulheres na peça. Na primeira vez que ela interpretou a personagem mais jovem. Né? E aí, na segunda vez, ela vai interpretar a personagem mais velha. E ela conhece a atriz que vai fazer a personagem mais nova. Então, ela meio que entra numa crise. Né? Tipo, eu era assim, ela entra numa crise com ela mesma. Porque eu acho que os personagens, eles continuam vivos. Então, você interpretou tal personagem em tal momento da sua vida. Quando você vai envelhecendo, você vai tendo outras experiências e pensa, olha, eu poderia ter interpretado diferente. Eu poderia ter feito diferente, porque o seu entendimento sobre aquilo vai mudando. O teatro é uma coisa viva, né? A arte é uma coisa viva, né? Sim, Tanto que tem obras que já ficaram ultrapassadas e tem obras que você vê, poxa, essa obra não envelhece, né? Esse filme, até hoje, a gente tá vendo e ele provoca ainda na gente uma... Isso, a gente aqui falando sobre atuação, falando do Marlon Brando, um ator que já morreu há anos atrás, sabe? E essas coisas, elas ficam... Quando a gente vê que algo... a entrega é diferente, né? Sim. Quando a gente vê que algo é bem feito e tal... E isso também é uma das coisas, né, que eu imagino que talvez tira um pouco... Assim, eu imagino, né, se eu fosse atuar, algo do tipo, eu acho que eu ficaria mais tranquilo atuando pra uma câmera, assim, do que diretamente pro público, sabe? Sim. Porque como eu já sei mexer e tal, eu sei que por trás ali das câmeras ali, o que acontece e tal, eu também ficaria um pouco mais tranquilo de que, eu sei que o diretor ou a diretora ali vai pegar as melhores partes, entendeu? Ele vai dar um jeito. Sim. Isso me deixa um pouco mais tranquilo pra falar na frente das câmeras, né? Porque muitas vezes o pessoal que vem aqui pra gravar aula, essas coisas, eles acham que eles têm que falar tudo em uma tacada só, sabe? Então, às vezes você tá falando ali, aí do nada você esquece, você se embola, assim... E a pessoa, não, vou começar de novo aqui. Não, você já gravou 20 minutos de aula, calma aí. Você pode continuar dessa parte. A gente só faz um corte aqui, tipo, é super tranquilo, né? Eu acho que as gerações mais novas, elas estão mais acostumadas, eu acho que se sentiriam mais confortáveis com o vídeo. Porque elas têm isso desde pequenas, desde sempre. Né? Elas têm mais... o vídeo deixa elas mais à vontade, até porque elas sabem que elas podem ter esse controle. Né? Isso, colocar um ângulo de uma forma que te favorece, de repente colocar uma música no fundo e aí transformar aquilo, né? E eu acho que quando a gente coloca essas pessoas para fazerem teatro, tem um estranhamento. Sim, né? sim, pois é, porque é aquilo, né? Um pouco no vídeo ali, você vai se ver depois, né? Você vai se ver ali em terceira pessoa, né? Só que no teatro não, você tá olhando pra audiência, né? Você tá olhando pra... É claro, a não ser que a sua voz esteja ali gravando sua peça do início ao fim ali, entendeu? Eu tive uma aluninha que ela era criança e aí ela tinha uma cena que ela tinha que sussurrar. E ela sussurrava. Eu falava, então, todo mundo precisa ouvir você sussurrando. E ela não entendia. Ela, tia, mas... Aí teve um dia que ela assistiu uma peça de teatro em que alguém sussurrava, ela veio me contar. Tia, eu entendi. Eu tenho que sussurrar gritando, né? Falei, Porque na cabeça dela era outra construção. Eu fiz muitas peças de teatro na escola, inclusive, né? Aproveitando esse gancho aí pra falar. Mas os meus papéis eram sempre a árvore. Sim, a árvore 57. A flor, entendeu? Era ali. Mas era incrível, mano. Eu nasci pra isso, né? Aí eu lembro que... Aí minha mãe ficava lá e ficava tirando foto de mim. Aí eu era a árvore ali...
completa, entendeu? Aham. Eu entrava no personagem ali, no Sim. método, né? Da árvore. Assim. Mas hoje em dia o pessoal fala que eu tenho uma facilidade, né, pra falar na frente das câmeras e tudo. O pessoal que assiste podcast vê ali, de certa forma, a desenvoltura. Mas tudo isso eu fui construindo com o tempo, né? Assim, olha só, eu comecei como uma árvore lá na peça da escola, Viu, entendeu? gente? Todo mundo Eu, tem. todo mundo pode... Você que foi árvore, não desista. É, exatamente, não desista. Eu lembro o dia que eu fui uma onça. Esse aí eu fui subindo, né, na carreira ali. Cara, isso faz muito tempo. Eu fui uma onça e assim, eu tava interpretando seriamente, né, a onça. Não imaginava que tava em um contexto cômico ali, né? Porque eu achava que era... Você tava, na verdade, eu cênica era... ali. exatamente. Eu tava imaginando que eu era tipo um personagem dramático e tal, da onça, porque ela não conseguiu comer a ovelha, então tipo, ela não tinha mais o que comer, etc. Aí assim, a partir do momento que eu entrei em cena, as pessoas começaram a rir de mim, entendeu? Aí eu fiquei... Caraca. Isso é muito louco, né? Porque você tá ali no ambiente de ensaio e ninguém tá rindo. E aí, quando você entra em cena, você tem a reação da plateia. Você tem que lidar com isso. Isso, né? E tudo... É isso, né? Tipo, as coisas vão acontecendo, como você falou. Tipo, o holofote caiu É. e tudo. Eu, no primeiro episódio aqui do podcast, tava falando com o Daniel, né? Porque a gente teve que gravar o podcast aqui 2 vezes, né? O primeiro episódio. Porque o microfone do Daniel simplesmente pifou. Desistiu de funcionar. E é isso, né? As coisas vão dar errado, né? Sempre. Sempre. E esse valor da espontaneidade é algo que, com o tempo, se você tá confortável naquilo, se você tá sendo você mesmo, seja na frente da câmera, seja na frente da audiência, você vai lidar com aquilo de um jeito bem leve, né? E isso vai tirando muito um peso das suas costas também, Sim. né? Isso vai te deixando em uma situação mais agradável, onde você, de certa forma, vai querer voltar, sabe? Você... Assim, tipo, as pessoas que riram de mim ali, entendeu? Mas na outra semana estava lá eu novamente fazendo a onça, exatamente. E é isso, né? E eu penso assim, de que certa forma a gente poderia, alguma dica assim, um pouco mais prática que a gente poderia passar para alguém que nunca falou na frente da câmera, que nunca fez nada do tipo, alguém que às vezes também... Às vezes, querendo ou não, no Instagram ali a gente tem que estar sempre... Quem trabalha com o mercado digital, quem vende na internet, tem que ter uma presença digital muito grande, né? E você tem que atuar ali nos seus stories, né? Você tem que fazer a famosa pose do blogueiro ali, entendeu? Eu tenho feito bastante isso. Eu acho que atualmente isso tem sido uma constante na minha vida, né? A vida do blogueiro ali. Então, e aí, rapaziada, beleza? Tamo aqui, sei lá o quê, arrasta pra cima e tudo. E é isso, que dica prática assim, que a gente pode dar pra uma pessoa que, assim, às vezes ela nunca apareceu na frente da câmera, às vezes ela nem tem um Instagram, ela nem sabe falar direito com o público. Como é que a gente pode deixar ela mais confortável nessa situação? Tá, a gente tem uma questão mecânica, né, que é uma questão da voz, por exemplo. Quando você tá muito nervoso, você fica com a musculatura muito travada. Então, você pode, antes, fazer alguns exercícios de aquecimento vocal, né? Eu gosto muito de alongar, não alongar, mas eu gosto muito de massagear minha bochecha, né? E aí isso solta um pouco a musculatura. Você pode fazer aqueles exercícios vocais, né? De aquele aquecimento mesmo, que você solta a musculatura. Então, essa é uma questão mecânica. Isso é importante também. E eu acho que é interessante que a pessoa pense numa audiência afetiva, né? Eu acho que a imaginação, ela é muito importante, né? Você vê, a gente que fez teatro na escola, e é muito importante a gente elogiar isso, porque muitas pessoas só tiveram contato com o teatro na escola. Então, a escola é esse mundo. Mas eu me perdi de novo. Mas eu vou voltar, porque eu tive Covid e eu tô esquecendo. Mas improviso. A gente tava falando da audiência afetiva. Isso, Tá. Isso. Da capacidade de improviso, eu me perdi real, não tô conseguindo isso, voltar. A gente tava falando Você sobre vai cortar como... isso, né? É teatro, é uma chance. É uma tô chance. brincando. Não, pera, eu tava falando sobre... Isso, a gente tava... Lembrei. Isso é muito importante. Quando a gente imagina, por exemplo, a audiência ideal, né?
Tá, se você quiser cortar, então agora eu vou falar com uma voz melhor. Então, quando a gente imagina uma audiência ideal, uma audiência mais afetiva, isso é muito legal e a imaginação é muito importante. É muito importante, né? A imaginação não é uma coisa ruim. Então, você vê, quando a gente está fazendo teatro na escola, era esse o gancho que eu queria puxar. Você pega um TNT vermelho e você fala pro menino, isso aqui é a capa do Super-Homem. O menino vai acreditar, ele vai colocar aquele TNT, ele vai se sentir o Superman. Ele vai mudar o corpo dele, vai mudar a voz, o olho vai mudar. Então, assim, a imaginação é muito importante. Então, eu acho que a gente precisa colocar nas nossas tarefas imaginação. Então, para essa pessoa que está com muita dificuldade ainda, não tem essa espontaneidade natural, imagine. Imagine novos universos, imagine pessoas, né? Tenta relaxar, faça um exercício de imaginação, mas de uma imaginação divertida. Não imaginar críticas, coisas nesse sentido. Eu não sei se eu te ajudei, legal. mas para mim a imaginação ela é muito importante. Não, beleza. Isso que você falou, é super importante, porque é isso, né? São várias frentes ali que a pessoa vai ter que atuar, que ela vai ter que combater, digamos assim, para vencer essa timidez, né? A primeira frente que você falou que eu achei super interessante, que eu nem tinha passado isso na minha cabeça, é essa dificuldade motora, né? Porque às vezes quando você tá nervoso, você... trava tudo. E aí, quando você começa a fazer esses exercícios, você já se sente naturalmente relaxado. Sim. Veio um psicólogo aqui, o André, ele vai até vir aqui um dia no podcast, onde ele gravou um mini curso sobre relaxamento... descondicionamento de Jacobson, lá, um psicólogo, né? E é como você pode, de certa forma, vencer alguns traumas com impulsos, né? Impulsos não, com reforços positivos a certas coisas que geralmente deixariam ruim. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de altura. E aí, em vez dela, assim que ela tá em uma situação onde ela tá ansiosa e tudo, ela começa a fazer esse relaxamento, né? E aí ele até fez aqui, ele mostrou aqui, tipo, todo o esquema. Aí tem a questão do rosto. Tem, tipo, você forçar e soltar seus músculos. E como isso vai virando quase que um relaxante natural, né? Sim. A gente tem a questão do exercício físico, é super importante. Sim. E aí a ideia disso é que assim que você coloca esse reforço positivo em uma situação negativa, você aos poucos vai conseguindo ficar mais forte para vencer aquilo, né? Sim. Então, por exemplo, alguém que tem essa dificuldade de falar, ela começa a fazer esses alongamentos e tudo, isso já vai gerando quase que um sedativo natural para ela, né? Ela já vai ficando mais tranquila. Sim. E essa outra frente que você trouxe também, achei muito legal essa ideia da imaginação, né? Porque, às vezes, a nossa imaginação, ela tende a ir pra lugares onde, tipo, tô fazendo story aqui, tô ridículo, ninguém tá assistindo, ninguém vai gostar, entendeu? Só que é isso, aos poucos você vai vendo que as pessoas estão assistindo, que as pessoas estão gostando. Muita gente também, elas ficam naquilo, né? Não, tô fazendo um negócio aqui, mas só 12 pessoas assistiram. Cara, 12 pessoas é assim... É uma van inteira, entendeu? Tipo, lotada. Fala, tipo, se você tiver 50 pessoas, cara, é uma sessão de cinema. Que assistiu seus stories. Sim. Se você tiver 250, vai indo, sabe? Sim. E por aí, se você tiver 250 por 3 stories, você teve 1000 visualizações em um dia. Sim. Sabe? Calma aí, eu fiz a conta errada aqui. Não tem problema, eu sou professora de arte, eu nem notei. Então, eu também sou de humanas, né? É isso, né? Eu também tenho aproveitar, né, esse gancho para falar um pouco sobre essa paixão pela educação, né? Você formado em artes cênicas e tudo, e também decidiu ajudar as pessoas, né? Entrarem nesse mundo. E o que te levou um pouco, assim, para querer ensinar teatro para as pessoas? Sim, aconteceu de uma forma muito espontânea, né? Eu me formei em artes cênicas e quando eu fiz a opção pelo vestibular, existem duas frentes, né? Você pode fazer ou curso de bacharelado ou curso de licenciatura. Eu fiz licenciatura porque eu fui mãe adolescente, eu já tinha uma filha, então eu pensei, olha, eu preciso de um suporte, a escola precisa me dar um suporte para que eu sustente a minha filha, sustente a minha arte e eu consiga fazer teatro. Foi dessa forma que eu estruturei, né? E aí eu comecei a dar aula e eu comecei a gostar. Aconteceu dessa forma, não foi uma coisa que eu pensava...
numa vocação de professora, nada disso, assim. Quando eu pensava, pô, vou dar aula pra ganhar dinheiro, né, pra me sustentar. Isso, E aí, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a gostar. E aí, eu comecei a ver que eu afetava a vida das pessoas. Gente, a gente afeta a vida das pessoas, né? Eu tive um aluno, Rafael, ele era muito tímido, e aí, no 3º ano do ensino médio, ele começou a fazer teatro. Por quê? Eu dava aula de artes cênicas, né, porque o PAS, ele cobra artes cênicas como um conteúdo curricular, e aí, eu dava aula de teatro na mesma escola. E aí, no 3º ano, ele resolveu fazer teatro comigo. E aí, uma vez ele chegou pra mim e falou assim, eu lembro de todas as suas aulas. Eu lembro de todas as suas... Eu fiquei, gente, eu falo tanta besteira. Ele lembra de tudo. Mas, assim, a gente afeta a vida das pessoas. Uma questão de postura, às vezes. Quando eu aprendi isso dando aula. Antes, às vezes, eu entrava em sala do jeito que eu estava, com o humor que eu estava. Então, poxa, tinha, sei lá, me atrasado, tinha batido o carro, tinha tido alguma... Eu entrava com aquela energia. E aí, eu via que isso afetava os alunos. Isso afetava a minha aula. Então, eu entrava mal, a aula ficava ruim, e aí aquele meu sentimento ia só piorando. Então, antes de entrar em sala, eu dou uma respirada e eu entro com o melhor sorriso, sempre. Sempre. Isso afeta muito a nossa audiência. Quando você já entra bem, quando você já entra com uma energia positiva, a nossa audiência sente. Eu queria só reforçar uma questão da imaginação, porque eu acho que a imaginação, ela faz com que a gente crie novos universos, né? Então... sei lá, às vezes você se julga porque você não está parecendo o blogueirinho, a influencer que você admira. Que bom que você não está parecendo, porque é bom que você seja você mesmo. Sim. Né? E você, dessa forma, crie novas estratégias e consiga acessar, de repente, um público que já está exausto de tanta gente igual na internet. Né? Eu acho legal isso, né? São várias identidades que a gente está lidando. E eu acho que é importante que a gente... seja a gente mesmo, que a gente coloque na roda e vá criando, porque criar é muito gostoso. Sim, né? É muito bom o processo Te da dá criação. uma sensação de recompensa, né? Quando Isso, você, com caraca, certeza. eu fiz isso foi tão diferente. Isso, e hoje né? o mercado digital ele te dá essa opção, né? De você Sim. criar coisas diferentes, criar produtos diferentes, né? Oferecer formas diferentes, né? Para as pessoas. E isso tudo, assim, que você falou é muito legal, né? Porque uma coisa que eu falo sempre aqui, eu acho que eu já falei até em todos os episódios, né? Pra gente, aqui, a minha filosofia de trabalho, do Daniel aqui, a ideia inteira do estúdio, a gente sabe que criar cursos online não é só mais um jeito de fazer dinheiro na internet, entendeu? Pra gente é muito mais do que isso. Como você falou, em uma aula você consegue impactar a vida de uma pessoa. Sim. Por exemplo, seu aluno, ele lembrou e vai lembrar das coisas que você falou pra ele pra sempre, sabe? E hoje em dia o mundo digital tornou a possibilidade de você compartilhar esse afeto, né? Por meio da educação, porque querendo ou não, ensinar é cuidar, né? Sim. Educar é cuidar. E isso permitiu com que você tenha um público cada vez maior, sabe? Então, pra gente não é questão de fazer o 6 em 7 ali, você vender e tudo. É algo muito maior do que isso, sabe? Sim. E hoje em dia a educação, no mundo digital, ela permite isso. Ela permite que você se torne um criador de conteúdo, que você coloque a mão na massa ali, né? Que você faça as coisas do seu jeito. Ensine de uma maneira nova, né? Uma maneira diferente. E é muito importante a pessoa ela tomar o primeiro passo, sabe? Para isso. Então, às vezes, começar a fazer uns stories, começar a aparecer mais na câmera, sabe? Começar a se familiarizar com isso. Eu gosto muito aqui do podcast porque é uma conversa natural, sabe? Sim. Que eu sempre tenho com as pessoas. E todo mundo que vem aqui até agora, assim, foi super tranquilo, sabe? Eu via que o pessoal às vezes, tipo, tava aquele nervosismo, só que a primeira experiência deles que eles tiveram, assim, eles estão sendo naturais, eles estão de certa forma aqui, é claro, a gente tá sempre falando sobre algum assunto. Então tá havendo, assim, de certa forma, alguma performance, né? Sim. Alguém tá vindo como um profissional aqui, né? Sim, tá vindo com foco, né? Tá vindo Específico, com não é foco. um papo aleatório. Isso, né? exatamente. E isso, assim, é muito legal, porque à medida que você vai treinando isso, você vai colocando isso na sua rotina, né? Seja ali no seu Instagram, quem sabe ali a criação de um pequeno curso online, você conhecer a sua audiência, né? Sim. E isso é muito importante. E eu tenho certeza que o que a gente falou aqui vai ser de muito proveito para as pessoas que querem entrar nesse mercado. Quero te agradecer a sua presença. Eu também te agradeço muito, foi muito Obrigado. legal. É um prazer te conhecer. Igualmente. Também. Só uma coisa, já te falaram alguma vez na sua vida que você parece uma uma atriz? Já, todos os alunos que assistiram a Órfã. Pessoal, procura aí a Vera Farmiga. Sim. Você já assistiu Invocação do Mal.
E Mas também aí- procurei a Madonna nas fotos dos anos 90. Eu Pois é. gostava mais de parecer com a Madonna. Hoje, na postagem que eu vou fazer, que eu sempre posto a Você foto vai com o colocar convidado, foto eu vou marcar a Vera Farmiga e a Madonna ali, entendeu? Você- Ô, Madonna, você- tem alguém aqui em Brasília? Pois é, a sósia. Mas é isso, um prazer te receber aqui. Quero agradecer também as pessoas que vieram pegar um tempo aí do seu dia pra vir aprender, pra vir escutar esse papo. Muito obrigado você que veio aqui, que quer colocar o seu projeto, né, no ar. Eu quero te parabenizar também por estar tomando espaço, né? Sim. Queria falar na frente das câmeras, assim, é um passo importante para uma carreira digital. Te convido a conhecer o estúdio, conhecer o trabalho que a gente tem aqui. Aqui eu gravo cursos online, eu gravo podcasts, mas não sou esse, eu também crio sites, eu faço lançamentos e eu ofereço tudo aqui para você ter uma carreira digital de sucesso, né? Ele é muito simpático. Poxa, obrigado, valeu. Ela é demais. Te convido também a conhecer o trabalho da Luciana, daqui a pouco o projeto dela aí vai estar tomando cada vez mais forma, né? Sim. E eu vou estar aí sempre também no Instagram, vou estar divulgando sempre. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Luciano, novamente. E até a Obrigada. próxima. Valeu.